fazendo gráficos, etc. E também dando palestras, que um dos antigos gráficos que ele fez foi sobre os profetas do tempo. E eu lembro que eu entendia mais ou menos de que se tratava, mas nunca me tomei tempo para estudar isso com mais profundidade. E é uma pena, porque é um estudo muito, muito interessante. E agora, ao preparar esse estudo, eu vejo que na verdade, ele deveria ter tomado mais tempo para me preparar, que tem mais coisa para entender. E as coisas são bastante profundas para compartilhar assim em pouco tempo. Assim, eu vou dar apenas uma ideia de que se trata. Vamos dar uma introdução bastante detalhada e depois vamos avançar um pouco mais rápido. Profetas de tempo. Vamos abrir primeiramente um texto que se encontra em 1 Coríntios. Eu não sei se alguém recebeu as notas que compartilham no grupo. Talvez vocês possam compartilhar com aqueles que estão aqui presentes. Não são completas, mas já ajuda para acompanhar esse estudo. 1 Coríntios 11, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Isso é um assunto muito importante. Às vezes a gente não entende porque entram dissensões, entram heresias na igreja, mas eles têm uma função. Para que eles servem? O que diz aqui? Para que se manifestem entre vós aqueles que são sinceros. Tá? Se trata de um processo de separação, um processo de a obra do Evangelho Eterno, de separar o joio do trigo. O próximo texto que eu quero ler com vocês é do livro O Outro Poder, e se encontra na página 27. Ali o Lemoyne diz o seguinte, ainda falando sobre o primeiro texto que a gente leu em 1 Coríntios. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, são introduzidas entre eles, vou ler de novo. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, serão introduzidas entre eles heresias, as quais hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra, para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham muito perto de nós. Essa luz nos deve levar ao estudo diligente das Escrituras e a um mais atento exame crítico das posições que mantemos. É vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam cuidadosa e perseverantemente estudados, com oração e jejum. Os crentes não devem ficar com suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. Sua fé deve estar firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus, de maneira que, quando o tempo de prova chegar,
e forem levados perante os concílios para responder por sua fé, sejam capazes de, com mansidão e temor, dar a razão para a esperança que neles há. Então, esse fato que são introduzidos heresias na igreja tem um papel muito solene, muito importante. Ele para preparar um grupo escolhido, não é? Para que eles se encontrem preparados na hora em que eles são provados. E cabe a cada um saber discernir entre verdade e erro. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Eu entendo que todos vocês estão familiarizados com o conceito do Evangelho Eterno. E entendo que todos vocês concordam e entendem que ele constitui num processo de 3 provas, certo? Isso não é novidade para vocês. E há uma primeira prova. E nós entendemos que essa primeira prova, para nós, é uma prova acerca da aceitação do espírito de profecia. Vamos abrir nos seus aplicativos Mensagens Escolhidas. Volume 3, página 84, ponto 3. Mensagens Escolhidas 3, 84.3. Falando sobre a primeira prova. Diz assim: uma coisa é certa, os adventistas do 7º dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão o que, primeiramente? Abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Eu tenho a atenção de vocês? Estão todos olhando para lá? O que é a primeira prova? Espírito de profecia. E por quê? O que diz aqui? O que os adventistas do 7º dia abandonam primeiramente se eles se colocaram sob o estandarte de Satanás? Os testemunhos do Espírito de Deus, diz aqui. Vamos ler novamente. Uma coisa é certa, os adventistas do 7º dia que se colocarem sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Essa é a nossa primeira prova. E esses dias passados aqui na escola a gente tem estudado mais sobre os fundamentos. E também temos ontem à noite estudado sobre a questão da inspiração, da palavra inspirada. Sobre a importância do papel do espírito de profecia. Para nós é primordial nós reconhecermos o papel e a posição que o espírito de profecia ocupa para nós. Porque é a nossa primeira prova. Se você rejeita o espírito de profecia, você não é capaz de aceitar a segunda e a terceira prova. Ok? Esse conceito ele é muito importante nós entendemos. Porque às vezes a gente pensa, tudo bem, eu vou tratar de entender primeiro o segundo, e depois o terceiro, e depois eu resolvo essa questão do primeiro, que na verdade não concordei bem. Ok? Mas a primeira prova é essencial para nós avançarmos para a segunda e terceira. Isso é um conceito que vocês conhecem bem. A gente vai ler novamente daqui a pouco. Vou ler mais uma vez. A primeira prova. Uma coisa é certa. Os adventistas do 7º dia
que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão, primeiro, sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunhos do Espírito de Deus. Essa é a primeira prova. Próxima referência. Desejado de todas as nações. (563.4). Eu vou ler só uma frase, diz o seguinte: é a voz de Cristo que fala através dos patriarcas e profetas desde os tempos de Adão até as cenas finais deste mundo. Sim? É a voz de Cristo que fala através dos patriarcas e profetas desde os tempos de Adão até as cenas finais deste mundo. Conselhos para a Igreja, 92.2. Diz assim: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, como é nesses dias? Nesses dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Ok? Antigamente, profetas e apóstolos. Hoje, espíritos de profecia. Ok? Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, Ele lhes fala por meio de testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que os instrui agora a respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. E vocês lembram que a gente acabou de ler que é a voz de Cristo que fala através dos patriarcas e profetas até as cenas finais do tempo. Ok? Então, a voz de Cristo que nos instrui através do Espírito de profecia mais do que nunca agora. Isto como uma breve introdução. E chegando ao fim do estudo, talvez fique mais claro porque eu dou essa introdução acerca do Espírito de profecia. Você vai falar da segunda prova? Um pouco. Bem pouco. Não é o foco do estudo, mas a gente vai comentar acerca disso. Vou colocar aqui dois termos. Profeta proclamador e profeta ajuntador. E desculpem, muito bem-vindos para aqueles que ainda chegaram, tá? Um feliz sábado para todos. Profeta proclamador e ajuntador. Isso vai ser o nosso padrão que a gente vai
tratar de entender em nosso estudo. E o assunto do nosso estudo hoje é profetas de tempo, ok? Os profetas de tempo. Espero que até agora vocês já tenham recebido as notas. Então, o primeiro profeta, o profeta proclamador, ele sempre vai dar uma proclamação acerca de um tempo profético. E ao chegar no final desse período, há outro profeta que entende essa profecia acerca do tempo e ele vai ajuntar um povo remanescente. Ok? E a gente vai reparar em algumas características que são em comum. Primeiro, o nome do profeta. Isso é um desafio, porque nem sempre é tão fácil e tão óbvio. O nome do profeta ele deve corresponder com a sua missão. Ok? Isso, claro, isso nos dá um pouco de jogo para a interpretação, mas em alguns casos isso é muito claro, é muito óbvio. Tá? Outros a gente tem que cavar um pouco mais profundo para entender qual o significado da missão e do nome do profeta. Também é sempre uma mensagem de vida ou morte. Também o que é ajuntado é um remanescente. E a mensagem, mensagem acerca de uma verdade presente. Ok? Isso só como pequeno guia para a gente não esquecer de que nós estamos falando. Ok? Então, mais uma vez, no começo temos um profeta que proclama uma certa profecia, ok? E chega o tempo que o outro profeta, ele vai entender essa mensagem acerca do tempo, ok? Ele entende que é uma mensagem de vida ou morte. Eles entendem que é uma mensagem, que é uma verdade presente para eles, porque essa profecia se cumpre no tempo deles. E se junta um remanescente ao redor deles. E essa é a função do profeta ajuntador, ok? Proclamador, ajuntador. Nós vamos ver exemplos agora dessa estrutura. E o nome do profeta ele deve corresponder com a sua missão. Qual a primeira profecia de tempo que vocês se lembram que a Bíblia nos dá? Mais uma vez, não entendi? 2520, 120. O que seria o 120? Muito bem. O 120. Não vamos falar sobre os 120 anos. Onde a gente encontra os 120? Vamos abrir Gênesis 6. 6. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
Porém, os seus dias serão 120 anos. Ok? Vamos tentar entender melhor esses 120 anos. Eu vou começar a anotar aqui as referências. A fé pela qual eu vivo, FQV. Página 340, parágrafo 2. Diz assim: durante 120 anos lhe soou aos ouvidos o aviso para que se arrependessem, não acontecesse manifestar-se-ia a ira de Deus, a fim de destruí-los. A mensagem parecia-lhes, porém, uma história ociosa, e nela não creram. Se a mensagem de Noé era verdadeira, porque todo mundo não viu e creu. Então, vocês veem aqui que faz referência a Noé. E vocês sabem que Noé pregou durante um certo tempo. Durante quanto tempo? 120 anos. Porque a gente leu que Deus disse que seus dias serão 120 anos. Deus determina que Ele dá um prazo para a humanidade de 120 anos. Mas essa profecia é muito interessante. Qual profecia que vem antes dos 120 anos de Noé? De tempo. Ok. Quem pregava antes de Noé? Matusalém. E antes de Matusalém? Enoque. Ok? Não sei se vocês lembram bem. A gente vai ler os textos a respeito. Mas houve outros que pregaram junto com Noé e, inclusive, antes de Noé. Ok? E o que foi, já que a gente está falando de profecias de tempo, o que foi a profecia de tempo que Enoque deu? Porque a gente leu de 120 anos. Alguém sabe qual profecia que Enoque dá? Como? Eu ouvi alguém? Exatamente. Como que Matusalém é uma profecia? De tempo. O seu próprio nome. O que é seu próprio nome? O que significa seu próprio nome? Quando ele morrer, virá. E o que virá quando ele morrer? O dilúvio. Vocês se lembram, vocês entendem que justo no ano em que Matusalém morre, veio o dilúvio. Ok? Caso vocês não se lembrarem, a gente vai ler. Ok?
Então, lembre-se, a gente colocou aqui um padrão. Profeta proclamador e um profeta ajuntador. Ok? No caso, Enoque, ele proclama uma profecia através do seu próprio filho. Ele diz, dá um nome para ele. Esse nome significa, entre outros, quando ele morrer, virá. Era um testemunho vivo, era uma profecia que andava por meio do povo. Todos sabiam o nome desse homem. Tá? Eles sabiam que quando ele morresse, que viria alguma coisa. Ok? E para quem se interessa ver a referência sobre a morte de Metusalém, eu tenho uma referência só em inglês, é no Spirit of Prophecy, volume 1, página 70. E lá diz assim: Matusalém, avô de Noé, viveu até o exato ano do dilúvio. E houve outros que acreditavam nas pregações de Noé e que o ajudavam em construir a arca, que morreram antes do dilúvio, antes que veio o dilúvio ao mundo. Noé, através dos suas pregações e seu exemplo em construir a arca, condenou o mundo. Deus deu a todos uma oportunidade de arrepender-se e tornar-se a Ele. Mas eles não deram fé, não acreditaram às pregações de Noé. Eles se riram das advertências e ridicularizavam a construção daquele barco imenso na terra seca. E os esforços de Noé de reformar seus conterrâneos não foi bem sucedido. Por mais que 100 anos, ele continua nos seus esforços de advertir os homens a Deus. Cada martelada no arca era como um sermão para as pessoas. Noé, ele direcionava, ele pregava, ele trabalhava, enquanto as pessoas olhavam em admiração e o viram como fanático, ok? Então aqui diz que Metusalém ele morre no dia do dilúvio, ok? Então aqui é dado uma profecia a respeito de tempo e depois a gente tem outra profecia a respeito de tempo. E o que é a função de Noé? Ajuntar, tá? Ele vai ajuntando um remanescente, um grupinho só, são muito poucos. E desses poucos há, como a gente acabou de ler, alguns que morrem antes do dilúvio. Ok? Porque Metusalém, Enoque e os filhos deles, eles ajudaram na construção da arca. E o que é o significado do nome Enoque? Alguém sabe? Que a gente falou, a gente vai dar atenção ao nome do profeta, certo? Enoque quer dizer professor, ok? Um instrutor. Metusalém, a gente já disse o que é Metusalém, quando ele morrer virá. E Enoque quer dizer professor, o instrutor. E diz assim no livro Cristo Triunfante, página 51.
ponto 3. Só para confirmar que o nome do profeta corresponde com a sua missão. Ok? É por isso que a gente está abrindo essas referências. Diz assim, Enoque significa o quê? Professor. E ela diz aqui, Enoque foi um professor público da verdade. Um professor público da verdade. Na época em que viveu. Ensinou a verdade, viveu a verdade. E o caráter do professor que andava com Deus harmonizava-se em todos os sentidos com a grandeza e a santidade de sua missão. Enoque era um profeta que falava ao ser movido pelo Espírito Santo. Ou seja, o seu nome corresponde com a sua missão? Sim. Claramente. O nome de Metusalém corresponde com a missão dele? Sim. Claramente. Não? Quando ele morreu, veio o dilúvio. A mensagem que é dada acerca do dilúvio, será que é uma mensagem de vida ou morte? Sim. Sem dúvida. E para aquelas pessoas naquele tempo, isso foi uma verdade presente. Tá? Uma verdade que era para eles exclusivamente. Muito bem. Ok. Não sei o quanto que eu vou explicar sobre isso, mas eu vou colocar aqui que Enoque representa a primeira mensagem angelical, Metusalém a segunda e Noé a terceira. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 104.3. Diz o seguinte: a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela pena e pela palavra, devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e segunda. Essas mensagens devemos dar ao mundo em publicações e discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. O que eu quero explicar, ilustrar, a gente falou que isso aqui é a nossa primeira profecia de tempo. Ok? Qual a última profecia de tempo? Onde se encerra o tempo profético? 1854. Ou seja, se refere a quê? A história de quê? Dos mileritas. Ok? E nós sabemos que Deus sempre ilustra o fim desde o princípio. O que eu quero mostrar é que Enoque, ele é um paralelo ao mensageiro
do tempo dos mileritas, Guilherme Miller, ok? Vamos abrir Judas, o livrinho de Judas, 14 e 15. Aqui nos diz um pouco mais acerca de Enoque, o que ele pregava. Ele pregou através do nome do seu filho, isso a gente já entendeu. Diz aqui em Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque pregava o quê? O que diz aqui em 15? Ele pregava o juízo. O que era a mensagem de Guilherme Miller? O que é a primeira mensagem angelical? Temer a Deus e dar-lhe glória. Porque é vinda a hora do juízo. Ok. Só isso aqui, na verdade, já deixa claro, tá? Mas a gente vai elaborar um pouquinho melhor. Enoque, então, a gente leu aqui, ele profetizou e falou acerca de quê? Fazer juízo contra todos, ok? Então, Enoque, ele trouxe uma mensagem de juízo. Ele advertiu o povo sobre a hora do juízo. Nós entendemos que aqui, literalmente, se fecha uma porta, não é? Não se fechou uma porta da arca. Terceira mensagem, sempre uma porta fechada, ok? Interessante aqui, não sei se vocês repararam, Enoque foi, em sequência, ele foi quê? Ele foi também o sétimo, ok? O número 7, para nós, ele tem um significado especial. O que é 7? 7, número da perfeição, certo? Mas todos vocês estão familiarizados com uma profecia que Guilherme Miller descobriu, a primeira que ele descobriu, acerca dos 7 tempos, certo? O que são os 7 tempos? De Levítico 26. O 7, não para ninguém falar que não tem essa palavra aí, são 7 juízos, são 7 maldições. Eles se referem a um longo período, ok? O 7, ele também é símbolo dos 2520. Testemunhos para a Igreja, volume 6, 392.2. Oi? Oh, 92, desculpem, eu anotei errado. Obrigado.
E não sei quem está com o aplicativo aqui, quem está acompanhando as notas. Eu acrescentei aqui em itálico, porque eu reparei que parte do texto faltou na tradução. E essas coisas, infelizmente, acontecem. É lamentável, porque são coisas importantes às vezes, ok? O que aconteceu aqui na tradução, eu coloquei aqui uma observação, é que eles não colocaram o começo de Judas, versículo 15, ok? Eles citam o versículo 14, mas o 15 eles não colocam. No inglês está o 15 também, ok? O começo do 15. Então eu introduzi aqui nas notas o começo do versículo 15, porque ele pertence aqui, ok? Diz assim: Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. A ele foi confiada a mensagem da segunda vinda de Cristo. A quem foi confiada a mensagem da segunda mensagem de Cristo? A Enoque. Lembre-se que a gente está tratando de mostrar o paralelo de Enoque com Miller. Porque essa é a nossa primeira profecia de tempo. E o tempo profético ele se encerra com os mileritas. Opa, T6, desculpe. Então aqui diz, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. A ele foi confiada a mensagem da segunda vinda de Cristo. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. A mensagem pregada por Enoque e sua transladação para o céu foram um argumento convincente para todos os que viviam em seu tempo. Foram um argumento que Metusalém e Noé puderam usar com autoridade para demonstrar que os justos podiam ser trasladados. Então aqui mesmo fala desses três. Fala de Enoque, que pregava a segunda vinda de Cristo, que pregava o juízo, e diz que Metusalém e Noé, eles usaram Enoque, a transladação de Enoque, como testemunho. Ok? Ou seja, a segunda e terceira mensagem, eles se baseiam na primeira. Ok? Quero que vocês entendam. Para mim, quando eu entendi isso, foi assim, bem surpreendente. Não era tão claro para mim que Enoque pregava a segunda vinda de Cristo, que ele pregava o juízo. Porque é exatamente o que Miller fazia também. Tá? E Deus ilustra sempre o fim desde o princípio. Esse aqui é o nossa primeira profecia de tempo. E o tempo profético se encerra em 1844. Enoque era o sétimo, ok? Então poderíamos dizer que Enoque tipifica também os 2520. Melhor, me corrijo, Metusalém, ok? Porque ele que elemento de tempo aqui nessa profecia. A vida, o tempo de vida dele é a profecia que contém um elemento de tempo. Não um tempo assim, profetizado de, vai ser tantos anos. Mas a pessoa sabia, assim que ele morrer, ia acontecer.
Ok? Ok. Deixa eu só me organizar aqui. Vamos ler agora Gênesis 5. Versículo 21. Gênesis 5, 21. Diz assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Vamos ler até o 29. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou a Lameque 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho, e de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quem prestou atenção, versículo 29, nos fala acerca do nome de Noé, o que significa. Ok? Consolador. Eu acho que isso é bem conhecido. Porque a gente também está prestando atenção no significado dos nomes. Ok? Então aqui diz, como foi em versículo 21, viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. O estudante de profecia, ele conhece o número 65, ok? Número importante. Vocês conhecem o 65 da onde? Isaías 7. O que tem Isaías 7? De que fala Isaías 7? Aliás, acho que eu vou apagar isso aqui para fazer outra linha aqui. Isaías 7, versículo 8, diz: Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Aqui, isso dá introdução a qual profecia? A gente já falou, os 2520, certo? Porque Enoque foi o sétimo, que é relacionado com 2520. E aqui agora temos um segundo elemento, que é o 65, que também nos aponta para a profecia dos 2520. Vamos brevemente relembrar como isso vai.
Que lembra a linha dos 2520 vai basicamente assim, ok? Temos dois períodos de 2.520 anos. Um termina em 1798, outro em 1854. E aqui temos o período de 65 anos. Enoque, sendo o sétimo, ele dá uma profecia, Metusalém. Nós temos dito que ele representa os 2.520. Okay? A gente está falando aqui de símbolos, tá? Não de cálculos exatos. Nós estamos contando exatamente os anos de vida aqui de Metusalém, não tem a ver com isso. Mas é uma ilustração, tá? A primeira profecia de tempo ilustrando a linha dos mileritas. A gente falou que Enoque, ele ilustra a Guilherme Miller, que pregava a volta de Cristo, que pregava a hora do juízo, assim como Guilherme Miller o fez também. Então, a profecia de Isaías 7 ela é dada nesse ano aqui. E passam-se 19 anos, e as tribos do norte, eles são levados a cativeiro. Ok? Em 723. Passam-se 46 anos, que nos leva ao ano 677. E as tribos do sul são levadas a cativeiro. Ok? Enoque, ele tem 65 anos quando Metusalém nasce. Ok? Isso, então, nos leva à pergunta, Metusalém representa quais dos 2.520? Porque temos dois aqui. Alguém tem alguma ideia? O segundo, primeiro ou segundo? Segundo, Enoque, ele tinha, em que momento se completa os 65 anos? Aqui, ok? Aqui que nasce Matusalém, ok? Ele tinha 65 anos, aqui se completa nos 65, ok? Então podemos dizer que Metusalém representa também esse segundo período de 2.520 anos que nos leva a 1844, que está em harmonia com uma porta fechada, em 1844, certo? E aqui, no caso da arca e o dilúvio. Aqui tipifica, então, o 120, que também nos leva ao dilúvio. Qual outra profecia que nos leva a 1854? Os 2.300. Ok. Um pouco voltando aqui ao nosso esquema, profeta proclamador e profeta ajuntador. Tá? Noé, ele ajunta um remanescente que entra com ele no arca. E alguns morrem antes deles entrarem no arca. A gente leu que, junto com Noé, quem pregava? Metusalém e Enoque, os filhos deles. Ok?
E Noé, ele pregava uma mensagem, sem dúvida, sobre vida ou morte. Okay? Quem não entrou no arca, literalmente, morreu. E para o povo, toda essa mensagem foi uma mensagem de verdade presente. Era para essa geração uma mensagem sobre vida ou morte. E só para... Enoque foi o proclamador ou foi Noé o proclamador? Enoque foi o proclamador. Podemos dizer que Noé também, ele proclama aqui um elemento de tempo, 120 anos. Mas, a princípio, é Enoque, o profeta proclamador. Ele que proclama, através do nome do seu filho, um juízo. E como nós lemos, a segunda vinda de Cristo. Ok? E só para encerrar esse paralelismo com Guilherme Miller, vou ler aqui um texto de Primeiros Escritos. (231, 232). Só me dê um minutinho aqui. Vocês lembram do texto que a gente leu aqui, de Testemunhos para a Igreja, volume 6? Talvez eu vou rapidamente repetir. Que diz assim: Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. A ele foi confiada a mensagem da segunda vinda de Cristo. Ok? Só destacando isso. Agora, fala aqui sobre Guilherme Miller, em Primeiros Escritos 231. Se as visões de Daniel tivessem sido compreendidas, o povo poderia melhor ter entendido as visões de João. Mas no tempo devido, Deus moveu o seu servo escolhido, que com clareza e no poder do Espírito Santo desvendou as profecias e mostrou a harmonia das profecias de Daniel e de João e outras partes da Bíblia, e fez falar ao coração do povo as advertências sagradas e terríveis da palavra, para se preparar para a vinda do Filho do Homem. Vocês lembram que Enoque, a ele foi confiada a mensagem da segunda vinda de Cristo. E Guilherme Miller, ele falou ao coração do povo as advertências sagradas e terríveis da palavra para se preparar para a vinda do Filho do Homem. Profunda e solene convicção repousou sobre a mente dos que o ouviam. E ministros e povo, pecadores e ateus, voltavam-se ao Senhor e buscavam preparar-se para estar em pé no juízo. Anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão. Ele era firme, denodado, proclamando destemidamente a mensagem a ele confiada. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. A ele foi confiada a mensagem da segunda vinda de Cristo. Assim também Miller, a ele foi confiada a mensagem de preparar-se para a vinda do Filho do Homem. Isso. Primeiros Escritos 231 e outro seria Testemunhos para a Igreja, volume 6. 392. E eu acredito que agora é um bom tempo para darmos uma pausa. Vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, estamos agora aqui no fim do mundo e cada vez que estudamos a Tua Palavra e Tuas profecias, nos maravilhamos como o Senhor tem, com perfeição, declarado o fim desde o princípio, Senhor. E nós reconhecemos que nós estamos preparados, Senhor, para este tempo. Já devíamos entender bem
todos esses sinais, porque eles têm sido claramente dados ao seu povo, Senhor. Assim te pedimos que tenhas misericórdia para conosco, que nos abençoes com a chuva de ser hoje, para que possamos nos encontrar preparados no dia do juízo, Senhor. Assim te peço que nos abençoes essa manhã. Em nome de Jesus, amém.